Mas vamos lá que eu tô aqui para contar para vocês outra coisa. Contar um caso para vocês. Vocês gostam de casos, né? Então eu vou contar. Eu tava atendendo um senhor esses dias para trás. Eu atendi ele umas 7 vezes. Ele chegou para mim com queixa de dor lombar. Ele já tem na faixa entre 70 e 80 anos, né? Mais próximo de 80. E ele chegou com essa queixa de dor depois dele ter feito um esforço na casa dele, sabe? Porém, não é a primeira vez que ele sentiu dor, não. Ele já sentiu, né, outros episódios de dor lombar ao longo da vida, tá? Então, é uma dor crônica, né? Vira e mexe, ele agudiza essa dor. Então, o que acontece? Muita gente vem me perguntar, né, sobre quais atitudes tomar quando tem idosos em casa, familiares e tudo. Sabe que eu gosto de estudar sobre envelhecimento, né? Pela minha formação mesmo, de gerontologia e tudo. Mas fica difícil, eu sempre respondo que depende, porque eu tenho que conhecer a pessoa, saber da história da pessoa, não é simples assim. Mas às vezes eu contando um caso, dá para exemplificar e de repente vocês identificam com algum ponto, alguma questão. Lembrando que eu não tô, né, colocando regra para nada, tá? Eu só tô contando caso mesmo. Então, um senhor, né, vamos supor que ele chama José, que eu não vou expor aqui o nome dele. Mas aí esse senhor José chegou aqui com essa queixa de dor, o que a gente faz? A gente não pode ficar focando só nessa dor, né? Na dor física, vamos dizer assim. A gente tem que focar também no que essa dor está impedindo ele de fazer, né? Em todos os pacientes, que fique claro, né? Independente da idade, a gente tem que olhar isso. Mas conforme a pessoa vai envelhecendo, essas questões pesam muito mais, tá? Então, o que acontece? Ele teve essa crise porque ele estava fazendo um esforço em casa. Ele fez um esforço, uma atividade lá e teve essa crise. E aí, o que ele me trouxe? Não, olha, tá difícil, porque eu vou fazer as coisas em casa, eu não dou conta, e aí a gente chama alguém para ajudar, e as pessoas e fazem corpo mole, e acaba que eu tenho que trabalhar muito mais, porque eles não trabalham. Então, olha pra você ver, né? Uma pessoa que já tá com a idade mais avançada, ela deveria diminuir um pouco a carga dos esforços, né? No caso, era um esforço muito pesado que ele estava fazendo. E ao invés dele diminuir, ele estava aumentando o esforço para demonstrar para o outro mais jovem que ele dava conta, que ele estava produzindo, né? Então, o que isso quer dizer, gente? Aí por isso que as pessoas ficam assim, não, meu pai é teimoso, minha mãe é teimosa, não devia estar fazendo isso, não sei o quê. Isso é muito comum mesmo acontecer. Mas vamos pensar em como a gente lidar com essa situação, tá? Então, nesse caso específico, eu fui conversar com ele, né, claro. E aí fui buscando, né, na história dele, o que ele já fez, já que ele trouxe essa questão de que os jovens hoje não estão querendo trabalhar, né? Isso é uma fala dele, uma queixa dele, a gente tem que trabalhar com isso, com a narrativa da pessoa, né? E aí eu fui falando assim, o que o senhor já fez, o senhor já trabalhou e tal. Aí ele contou tudo, um monte de coisa que ele já fez, já trabalhou aqui, em outra cidade e tal, e foi contando. Aí eu fui falando assim, nossa, pois é, que bacana, né, o senhor já fez muita coisa e tal. E aí ele foi falando os sintomas dele. E aí a gente vai validando isso, sabe? Pois é, né, o senhor tá sentindo isso, não é a primeira vez que o senhor sentiu. O corpo da gente vai envelhecendo mesmo, vai apresentando esses sinais, mas tá bom, né? O senhor já trabalhou bastante e tal, ainda tá dando conta de, né? O senhor tá aí super lúcido, conseguindo fazer tudo, né? Então isso é muito bom, né? Aí ele vai cair na ficha, né? Realmente, já trabalhei muito, dou conta de fazer muita coisa e tal. E aí a gente tem que trabalhar a questão dele ver que ele não precisa trabalhar isso tudo que ele trabalhou quando novo, agora, né? Então, o que a gente faz, né? O que eu fiz, né? Aí eu fui tentando mostrar pra ele, só olha, o senhor tá aí com a cabeça boa, conseguindo administrar tudo isso, né? Em casa e tal, suas
demandas. E o senhor é a mesma pessoa que trabalhou lá atrás em tal lugar, que fez isso, que fez aquilo, e fui pontuando as coisas que ele tinha me trazido, sabe? Então, porque hoje o senhor, né, não pode fazer isso, uma tarefa mais exaustiva, não quer dizer que o senhor não tenha feito, né? O senhor fez a parte do senhor, ainda tem feito muita coisa, mas o senhor tem que colocar na balança o que é saudável para o senhor fazer agora ou não, né? Então agora está na hora de trabalhar mais com a cabeça, né? Gerenciar mais, delegar mais funções, né? Então, o senhor, de maneira nenhuma, o senhor deixou de ser essa pessoa. O senhor é a mesma pessoa. O senhor tem autonomia, tem autoridade sobre sua vida, né? E isso mostrou para ele que ele não precisa mostrar nada para ninguém, que ele já tem uma vida inteira de história, entendeu? Dele, e que ele não precisa provar nada para ninguém. Aí vocês me perguntam, Débora, mas só com essa conversa resolveu a vida? Não, gente. Mas a gente não resolve as coisas com uma conversa, né? Mas eu garanto a vocês, eu fui sentindo, né, durante a conversa, as conversas, né, que ao longo de todas as sessões que ele foi fazendo, que as fichinhas foram caindo, sabe? Eu escutava assim os barulhinhos das fichinhas caindo na cabeça dele. Assim, ficha caindo no sentido de dar um alívio, sabe, para ele. Eu sei que deu um certo alívio, assim, de tirar essa pressão, essa responsabilidade, pelo menos um pouco, dos ombros, sabe? Dele se empoderar, dele saber quem ele é, quem ele foi, quem ele pode ser. Então, isso é muito importante. Então, quando as pessoas vêm me perguntar a respeito dos idosos, na maioria das vezes, as pessoas querem meio que passar por cima da autoridade, da autonomia do idoso, né? E, na verdade, não pode acontecer isso, gente. A gente tem que respeitar. Né? A gente tem que respeitar primeiro porque veio antes, né? E depois porque a gente não tem outra escolha, tem que respeitar. Claro, tem coisas que a gente vai negociar, tem coisas que são negociáveis, outras não, mas tem que respeitar. Então, tem uma dica que eu dou, né, com esse caso que eu contei para vocês, ouçam mais, né, para tentar chegar no X da questão, do porquê que incomoda tanto o idoso, determinada coisa, porque cada pessoa vai estar passando por uma situação, né? Então, tenta, assim, entender o porquê que está afetando tanto, né? Para você validar aquilo e tentar mostrar para a pessoa, né, uma